Neste vídeo eu vou repassar com vocês a nota de aula que trata do assunto equação de uma reta. É a nota de aula 10. Então, na nota de aula anterior, a gente realizou o estudo da função afim. A gente viu que o gráfico de uma função afim é representado por uma reta, né? Então, agora a gente vai ver como determinar a equação de uma reta, utilizando da geometria analítica, tá? Então, a geometria analítica, ela trata do estudo de objetos geométricos por meio de equações algébricas. Fazendo isso, é possível a gente obter informações geométricas a partir de equações algébricas e também a gente pode descrever objetos geométricos por meio de equações algébricas. Então, a geometria analítica, ela nos dá essas duas possibilidades. Bom, a gente vai estudar em particular, né, neste texto, o objeto geométrico reta, né? Então, anteriormente a gente viu que toda reta não vertical representa o gráfico de uma função afim. Né, a gente viu que todo o gráfico de uma função afim é representado por uma reta e, reciprocamente, a gente pode... a gente provou, né, na nota de aula sobre função afim que toda reta não vertical representa o gráfico de uma função, tá? Então, a gente vai relembrar aqui um pouquinho da geometria analítica e descrever a equação geral de uma reta no plano. Bom, uma das formas que a gente pode escrever a equação de uma reta, como a gente viu na nota de aula sobre função afim, é descrever a equação da seguinte forma: y igual a x mais b, né? Isso porque a gente viu que toda função que pode ser escrita dessa forma, com a e b reais, né? Considerando y a f de x, então toda função descrita dessa forma tem o gráfico uma reta. Então, essa também é uma equação chamada de equação da reta. A é chamado, a gente viu que A é o coeficiente angular da reta, né? E B é o coeficiente linear. A é chamado também de taxa de variação da função afim ou taxa de crescimento da função afim. A equação geral de uma reta, a gente vai descrever a equação da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, a gente vê que ela não é muito diferente da equação y igual a x mais b, né? Observe que a gente tem aqui y, só que y está sendo multiplicado por um número. Nesse caso aqui, a gente está considerando b1, porque a gente pode escrever assim: y menos ax menos b igual a zero. Então, na verdade, quem está multiplicando o a nessa equação, quem está multiplicando o x aqui é a, aqui é menos a. Quem está multiplicando o y é b, né? O coeficiente y é b, aqui é 1. E o c é igual a menos b. Tá? Então, não tem diferença dessas equações. São formas diferentes de descrever a equação de uma reta, né? Ambas essas equações descrevem uma reta. Então, para que essa equação ax mais by mais c igual a zero seja a equação de uma reta, a gente tem que considerar a diferente de zero ou b diferente de zero. Claro que se a for igual a zero, então a reta ela é horizontal, né? A reta é paralela ao eixo x. E se b for zero, a reta ela vai ser a função, né? Vai ser uma função linear. A reta ela vai passar então pelo ponto 0, 0, tá? Bom, a gente sabe que no plano, esse é um axioma de Euclides, né? No plano ou no espaço, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por esses pontos. Então, esse é um dos axiomas
da geometria euclidiana plana, tá? E também da geometria euclidiana espacial, considerando a reta no espaço. Então, a gente vai descrever a equação de uma reta em dois casos. No caso em que a gente sabe dois pontos pertencentes a essa reta, e no caso em que a gente sabe a inclinação da reta e um ponto que pertence a essa reta, tá? Então, a gente tem duas formas de determinar uma reta: por dois pontos que pertencem a ela, ou dado um ponto pertencente a essa reta e sabendo a inclinação da reta. Então, vamos determinar a equação no primeiro caso, no caso em que a gente conhece dois pontos da reta. Então, vamos considerar esses dois pontos. O primeiro ponto, vou chamar aqui de P1, o ponto de coordenadas x1 e y1, e P2, o ponto de coordenadas x2 e y2. Bom, como a equação é da forma ax mais by mais c igual a zero, e P1 é ponto da reta, então se a gente substituir x por x1 e y por y1, essa igualdade se mantém, tá? Então, a gente tem ax1 mais by1 mais c igual a zero. Como P2 também é ponto da reta, então se a gente substituir x por x2 e y por y2, a igualdade também é verdadeira. Então, ax2 mais by2 mais c igual a zero. Então, dessas duas igualdades, a gente tem da primeira que menos c é igual a ax1 mais by1, e da segunda que menos c é igual a ax2 menos by2. Como menos c é igual a menos c, então a gente tem que ax1 mais by1 é igual a ax2 mais by2, tá? Bom, aí eu passando ax2 para o lado esquerdo da igualdade e by1 para o lado direito, a gente tem ax1 menos ax2 igual a by2 menos by1. Do lado esquerdo da igualdade, a gente colocou A em evidência, então fica A que multiplica x1 menos x2, e do lado direito nós colocamos B em evidência, então fica B que multiplica y2 menos y1. Como a gente está considerando que P1 e P2 são pontos distintos da reta, a gente pode, sem perda de generalidade, considerar que x1 é diferente de x2, tá? Bom, se x1 fosse igual a x2, a gente teria que considerar y1 diferente de y2, tá? Já que dois pontos são iguais e as coordenadas correspondentes são iguais. Bom, se x1 for diferente de x2, então x1 menos x2 é diferente de zero. Então, a gente pode dividir essa igualdade, pode dividir os lados dessa igualdade por x1 menos x2. Então, fazendo isso, né, a gente obtém A igual a B vezes y2 menos y1 sobre x1 menos x2. Agora, a gente vai substituir os valores de A obtido dessa forma, e C, né, por essa equação aqui, a gente tem que C é menos ax1 menos by1. A gente vai substituir, então, A e C na equação da reta. Fazendo isso, a gente tem, ó, A, que é B vezes y2 menos y1 sobre x1 menos x2, vezes x, então isso aqui é A, né? AX mais BY mais C. Cadê C? C é menos A vezes x1, então isso aqui é A
menos BY1. Então, isso tudo igual a zero. Assumindo que B é diferente de zero, já que para que essa equação seja equação de uma reta, ou A ou B deve, né, pelo menos um dos dois tem que ser diferente de zero. Então, a gente está considerando que B é diferente de zero. Então, a gente vai dividir essa equação por B. Fazendo isso, B dividido por B dá 1, né? Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação, por isso que a gente não escreveu aqui. Então, B por B também dá 1 vezes Y é Y. Aqui também B por B dá 1. E aqui também. Então, a equação, a nova equação é essa aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? Isolar y nessa equação, tá? A gente isola y, então, e obtém y igual a menos y2 menos y1 sobre x1 menos x2 vezes x. Então, isso aqui passou para o lado direito com sinal negativo, mais y2 menos y1 sobre x1 menos x2 vezes x1, mais y1. Colocando em evidência y2 menos y1 sobre x1 menos x2, então a gente tem y igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2 vezes x menos x1. Tá? Já que aqui, ó, isso y2 menos y1 sobre x1 menos x2, isso é igual a menos y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Então, quando a gente coloca isso em evidência, aqui tem um menos x, então, com esse menos aqui, por isso que ficou x positivo, e x1 aqui está positivo, né? Então, por isso que aqui ele fica negativo, porque é por causa desse sinal aqui, ok? Então, essa é a equação de uma reta, sabendo que P1 igual a x1, y1 e P2 igual a x2, y2 são pontos que pertencem à reta. Então, se forem dados dois pontos e for pedido para descrever a equação de uma reta, a gente pode usar essa equação, tá? Como a gente vai ver no exemplo agora. Determinar a equação da reta que passa pelos pontos 4, 3 e menos 3, 2. Então, eu vou chamar 4 de x1, 3 de y1, menos 3 de x2 e 2 de y2. Substituindo na equação, então, a gente tem y igual. Vou escrever a equação aqui. y1 menos y2 sobre x1 é x1 menos x2, que multiplica x menos x1 mais y1. Isso. Bom, então a equação vai ser y é igual y1 é 3, menos y2 é 2, sobre x1 é 4, menos x2, que é menos 3. Então, fica menos 3, mais 3. Então, isso vezes x menos 4, mais 3, que é y1. Então, a equação é y igual a 1/7 de x menos 4 mais 3. Se quisermos melhorar, a gente pode escrever isso como x sobre 7
menos 4/7 mais 3, tirando o mínimo múltiplo, isso fica x sobre 7. 7 por 1, 7 vezes 3, 21. Então, vai ficar 21 menos 4, que dá 17. Então, vai ficar mais 17/7. Y igual a isso, né? Essa é a equação. Se quisermos escrever de outra forma, a gente pode multiplicar por 7 e escrever a equação 7y igual a x mais 17. Agora, a gente vai descrever a equação da reta conhecendo a inclinação dessa reta e conhecendo um ponto P pertencente à reta. Então, a gente sabe que a inclinação de uma reta, né, que é gráfico de uma função afim, ela também é chamada de taxa de variação da função afim. E se a equação ela é descrita dessa forma, y igual a mx mais b, então m é a taxa de variação, m representa a inclinação da reta gráfico dessa função, tá? E a gente viu que essa taxa é dada por f de x mais h menos f de x sobre h. Isso essa taxa de variação ela é definida para qualquer função, tá? Então, essa expressão aqui ela serve para determinar a taxa de variação de qualquer função, não só da função afim, tá ok? Bom, então se a gente tomar nessa expressão h como x1 menos x, ou x1 como x mais h, então a gente pode escrever f de x mais h menos f de x sobre h, que é m, como f de x1, já que x mais h é x1, menos f de x sobre h, que é x1 menos x. Então, esse é o coeficiente angular da reta, tá? Aí, a gente vai substituir agora o valor de m na equação y igual a mx mais b. Fazendo isso, a gente obtém y igual a... Cadê? Não é o valor de m que a gente está substituindo. A gente substituiu o valor de x. Acho que foi o de x, né? Não. Deixa eu ver que valor, por que ficou m x1 mais b menos y sobre x1 menos x. Deixa eu ver aqui por que deu essa expressão. M vezes x1. Dessa igualdade aqui, ó, a gente tem o seguinte: m que multiplica x1 menos x é igual a f de x1 menos f de x. Então, f de x é y, né? Ah, tá. A gente substituiu f de x1 por mx1 mais b, já que y é f de x, e substituímos f de x por y, tá? Então, isso aqui é f de x1, e isso aqui é f de x. Então, f de x1 menos f de x sobre x1 menos x, isso tudo aqui é m. Por isso que a gente substitui, então, realmente o valor de m na equação y igual a mx mais b, tá? Bom, dessa igualdade, a gente vai concluir o seguinte.
A gente vai também usar, agora a gente precisa usar, né, que P é ponto da reta, então a gente vai usar aqui x1, y1 é ponto da reta y igual a mx mais b. Então, se a gente substituir y por y1 e x por x1, a igualdade é verdadeira. Então, a gente tem isso. Isolando b nessa equação, então, b é igual a y1 menos mx1. E a gente vai substituir, então, o valor de b aqui e aqui. Então, y vai ficar igual a mx1 mais y1 menos mx1, que é b, menos y permanece, sobre x1 menos x também, mais... Aqui a gente não substituiu b, aqui não, mais b. Bom, isso é igual a mx1 menos mx1 cancelou, né? Então ficou y1 menos y sobre x1 menos x vezes x mais b, que é y1 menos mx1. Tá? Então, a gente está com a seguinte igualdade: y igual a y1 menos y sobre x1 menos x, tudo isso vezes x, mais y1 menos mx1. Então, y menos y1 vai ser igual a y1 menos y sobre x1 menos x vezes x menos mx1. Passando isso aqui para o lado esquerdo, deixa eu ver se vai precisar. Vai. Passar isso aqui para o lado esquerdo, então, fica menos y1 menos y sobre x1 menos x, que é o mesmo que mais y menos y1 sobre x1 menos x vezes x. Então, passando para o lado esquerdo. Então, isso fica igual a menos mx1. Agora, a gente vai colocar y menos y1 em evidência. Então, fica, né, 1, que multiplica y menos y1 aqui, mais x sobre x1 menos x na segunda parcela aqui da soma. Isso tudo igual a menos mx1. Tirando o mínimo aqui, a gente vai ficar com x1 menos x mais x sobre x1 menos x. Então, fica só x1 sobre x1 menos x. Então, y... Deixa eu apagar aqui para escrever melhor a equação. Então, a gente tem o seguinte: y menos y1, que multiplica x1 sobre x1 menos x, igual a menos mx1. Agora, eu vou dividir os dois lados por x1 sobre x1 menos x. Então, fica y menos y1 igual a mx1 dividido por x1 sobre... Então, a gente vai ficar do lado direito com menos mx1 sobre x1 sobre x1 menos x. E isso é igual a menos mx1 vezes x1 menos x sobre x1. Aí o x1 vai cancelar com x1, e menos m vezes x1 menos x pode ser escrito como m vezes x menos x1. É o que aparece aqui. Então, y menos y1 vai ser igual a m vezes x menos x1.
o que implica y igual a m vezes x menos x1 mais y1. Essa, portanto, é a equação de uma reta onde m é o coeficiente angular dessa reta e x1 e y1 é um ponto que pertence a essa reta, tá? Então, como exemplo, a gente vai determinar a equação da reta que passa pelo ponto 4, 2 e tem coeficiente angular 6, 5. Então, pela equação, y igual a m vezes x menos x1 mais y1. Bom, x1 é 4, y1 é 2 e m é 6 quintos. Então, a equação vai ser 6 quintos vezes x menos 4 mais 2, que é igual a 6 quintos de x menos 24 quintos mais 2. Isso é igual a 6 quintos de x, tirando o mínimo, né? Vai ficar menos 14 quintos. Y igual a isso. Se a gente quiser multiplicar por 5, a equação pode ser escrita como 5y igual a 6x menos 14. Agora, a gente vai fazer o estudo das posições relativas entre duas retas no plano, tá? Então, a gente sabe que no plano, dadas duas retas, elas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Elas vão ser paralelas se elas não se interceptarem e concorrentes se elas se interceptarem, tá? Duas retas, que são concorrentes, elas podem se interceptar em um único ponto ou em todos os pontos, no caso das retas serem coincidentes, tá? Se elas se interceptam em um único ponto, elas ainda podem ser chamadas de perpendiculares, que é o caso onde duas retas se interceptam fazendo 4 ângulos de 90 graus. Tá? Então, a gente vai determinar a posição relativa entre retas apenas conhecendo as suas equações. Tá? Então, só de olhar para as equações das retas, a gente vai aprender como dizer se elas são paralelas ou são concorrentes. E se forem concorrentes, se são perpendiculares. Né? Bom, vamos considerar, então, R1, a reta descrita como M1x mais B1, né? Y igual a isso, né? A gente pode ter escrito Y igual a M1x mais B1. E a reta R2 descrita por Y igual a M2x mais B2. R1 vai ser paralela a R2 se e somente se M1 for igual a M2. Isso quer dizer que duas retas no plano elas vão ser paralelas se e somente se elas possuírem a mesma inclinação, já que M1 é o coeficiente angular, né, ou inclinação da reta R1 e M2 é a inclinação da reta R2. R1 vai ser concorrente a R2 se os coeficientes angulares ou suas inclinações forem distintas, tá? Isso é intuitivo, né? A gente perceber desenhando retas no plano. No caso de duas retas concorrentes, então, a gente pode ainda determinar se elas são perpendiculares ou não, né? Ou seja, se elas se interceptam gerando, na verdade, 4 ângulos retos, né? Coloquei em um ângulo reto, mas elas vão gerar 4 ângulos retos. R1 vai ser perpendicular a R2 se somente se M1 for igual a menos 1 sobre M2, ou se M1 vezes M2 for igual a menos 1. Isso quer dizer que duas retas no plano elas vão ser perpendiculares se e somente se seus coeficientes angulares forem simétricos e inversos, né?
inversos, porque M1, então, é 1 sobre M2, na verdade é menos, por isso que é simétrico e inverso, né? O sinal negativo está dizendo que é simétrico e inverso, porque é 1 sobre o outro coeficiente angular, tá? Então, a gente vai provar essa afirmação sobre a posição de duas retas, no caso, perpendiculares, tá? Na verdade, a gente vai provar que se duas retas são perpendiculares, então o produto dos seus coeficientes angulares ou o produto das suas inclinações é igual a menos 1. Bom, então vamos olhar para essa figura, onde estão representadas S, né, de azul, R de roxo, e vamos considerar o triângulo obtido pelas retas R e S pelo eixo X, tá? Então, é esse triângulo aqui que eu estou achurando de vermelho. Vamos considerar αR e αS os respectivos ângulos que as retas R e S formam com o eixo X. Então, vamos olhar aqui para a figura, ó. αR é esse aqui, é o ângulo que R forma com o eixo X, e αS é esse aqui, que também é o ângulo que a reta S forma com o eixo X. Bom, a gente sabe que esse ângulo aqui mais αS é igual a 180 graus. E também sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a gente pode concluir que αR mais beta é igual a αS. É o que a gente mostrou aqui, ó. Considerando beta, né, o ângulo entre R e S, a gente sabe, então, como por hipótese as retas são perpendiculares, então beta é 90 graus, ou seja, é π sobre 2. Então, αR mais beta mais π menos αS é esse ângulo aqui, ó. 180 menos αS é exatamente esse ângulo. Então, isso tudo é igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, fica αR mais beta igual a π. Desculpa, αR mais beta igual a αS. Só que beta é π sobre 2, então fica π sobre 2 mais αR igual a αS, tá? Aqui em cima eu escrevi que M1 é tangente de αR, é porque M1 é a inclinação dessa reta, a inclinação da reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X, tá? Então, por isso que eu escrevi M1 é a tangente do ângulo αR, e M2 é a tangente do ângulo αS, tá? A inclinação da reta S. Agora, a gente vai usar um pouquinho da trigonometria, tá? Bom, a tangente de αS, então, vai ser a tangente de π sobre 2 mais αR. A tangente de π sobre 2 mais αR é igual a menos a tangente de π sobre 2 mais αR, que é igual a menos a cotangente, que é o inverso da tangente, né, de αR, que é o mesmo que menos 1 sobre a tangente de αR, tá? Então, essa igualdade aqui, eu não vou mostrar aqui, peço que vocês verifiquem lá em livros de ensino médio que tratam de trigonometria. Eu não sei se vocês já estudaram isso na disciplina, eu sei que vocês vão estudar trigonometria na disciplina MEB 4, né? Matemática para ensino básico 4.
Não sei se vocês já viram, tá? Se não tiverem visto, analisem essa igualdade em livros de ensino médio, tá ok? Vou pedir para que vocês façam isso. Bom, então dessa igual, a gente está com tangente de alfa S igual a menos 1 sobre a tangente de alfa R. Mas a tangente de alfa S é M2 e a tangente de alfa R é M1. Então, M2 é igual a menos 1 sobre M1, ou seja, M2 vezes M1 é igual a menos 1, tá? Então, a gente provou que se duas retas são perpendiculares, então seus coeficientes angulares são simétricos e inversos. A gente não provou a volta, então a gente não provou lá o se e somente se, tá? A gente não vai fazer isso nessa nota de aula, tá? Não vou provar a recíproca, não. Recíproca seria mostrar que se duas retas têm coeficientes angulares, M1 e M2, tais que M1 vezes M2 é igual a menos 1, então essas retas são perpendiculares. Tá? Dá mais um pouquinho de trabalho, a gente usa mais um pouquinho da trigonometria para provar isso, e por isso eu não vou fazer isso aqui. Bom, como exemplo, vamos considerar duas retas cujas equações são dadas por y1 3x mais 2 e y2 igual a 3x menos 2. M1 é igual a 3, o coeficiente angular da reta representada por y1 igual a 3x mais 2. E M2 também é 3. Então, como os coeficientes são iguais, a gente pode afirmar que as retas representadas aqui por essas duas equações, elas são paralelas. Elas estão desenhadas aqui, tá? No segundo exemplo, vamos considerar agora a reta cuja equação é y1 igual a 3x mais 2 e uma outra reta cuja equação é menos 1/3 de x mais 2. Então, M1 é 3 e M2 é menos 1/3. Então, M1 vezes M2 é igual a 3 vezes menos 1/3. Isso dá menos 3 sobre 3, ou seja, menos 1. Então, as retas cujas equações são representadas por y1 igual a 3x mais 2 e y2 igual a menos 1/3 de x mais 2 são perpendiculares. E elas estão desenhadas aqui, tá? De azul está a reta 3x mais 2 e de roxo está a reta menos 1/3 de x mais 2. Y2 é igual a menos 1/3 de x mais 2. No terceiro exemplo, a gente vai ver como determinar a equação de uma reta, sabendo que essa reta é perpendicular a uma reta dada e sabendo um ponto pertencente a essa reta, tá? Então, a gente vai determinar a equação da reta, que é perpendicular à reta y igual a 4x mais 5, e sabendo que essa reta passa pelo ponto de coordenadas 1, menos 3. Bom, como o coeficiente, vamos chamar de R, a reta y igual, deixa eu apagar aqui, a reta y igual a 4x mais 5, então o coeficiente angular dessa reta, ou a taxa de variação da função y igual a 4x mais 5, é 4. Vou chamar de M1, tá? M1 é 4. E a gente quer determinar S, y igual a ax mais b,
vou colocar, não vamos colocar M2 aqui. De forma que S seja perpendicular a R. Para que essas retas sejam perpendiculares, é necessário que M1 vezes M2 seja igual a menos 1. Então, 4 vezes M2 é igual a menos 1, ou seja, M2 tem que ser igual a menos 1/4, tá? Por isso que eu escrevi, sabemos que o coeficiente angular da reta, né, perpendicular a essa reta dada, é menos 1/4. Então, a equação da reta vai ser y igual a menos 1/4 de x mais b, né, substituindo M2 por menos 1/4. Agora, a gente vai usar o ponto que pertence à reta, né? Então, como 1, 3 é ponto da reta, então, se a gente substituir x por 1 e y por menos 3, a igualdade, né, essa igualdade aqui, ela tem que ser verdadeira. Então, menos 3 vai ser igual a menos 1/4 vezes 1, que é menos 1/4, mais b. Ou seja, b vai ser igual a menos 3 mais 1/4. Isso vai dar menos 12 mais 1 sobre 4, ou seja, menos 11/4. Então, a equação fica menos 1/4 de x menos 11/4, ou, se a gente quiser multiplicar por 4, 4y igual a menos x menos 11. Vou deixar os exercícios para um outro vídeo, tá ok? Então, a gente fica por aqui. Terminamos, então, de repassar a nota de aula que trata da equação de uma reta.